Olá pessoal, tudo na paz com vocês? Que Deus abençoe grandemente no nome de Jesus a vida de cada um de vocês que estiverem assistindo esse vídeo e dos familiares, dos amigos e também dos inimigos, porque devemos orar por nossos inimigos. Um novo vídeo aqui para o canal, tá bom? Quero que você acompanhe, curta o vídeo, quem não está inscrito ainda no canal se inscreva, tá? E ative o sininho para receber notificações de cada vídeo lançado nosso. Hoje eu quero estar trazendo aqui para vocês uma palavra do Senhor que se encontra em Efésios capítulo 4. Diz assim então, amados: a unidade da igreja. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Aqui Paulo escrevendo a carta para Efésios, para a igreja de Efésios. Aí Paulo começa dizendo assim, ó: portanto, eu, prisioneiro no Senhor, que ele era prisioneiro no Senhor, entendeu? Que quem permitiu a situação foi o Senhor, então ele vivia totalmente para o Senhor, na dependência do Senhor. O que o Senhor mandasse ele fazer, ele iria fazer. Ele fala assim, ó: suplico-vos que andeis de modo digno, que é para nós andarmos de modo digno para com o chamado que recebemos. Devemos andar corretamente, conforme o chamado que o Senhor nos chamou. Se o Senhor nos chamou para levar as boas novas até os confins da terra, até os extremos, é para nós irmos. Se Deus nos chamou para pregar para o traficante, para a prostituta, para ir nos becos, nos valados, é para fazermos isso. Conforme o chamado do Senhor em nossas vidas, é para nós cumprirmos, é para nós sermos corretos. E continua assim no versículo 2: com toda humildade e mansidão. É para nós cumprirmos o chamado de Cristo como? Com mansidão e humildade. Amém, amados? Hoje em dia, muitos estão cumprindo o chamado do Senhor, mas estão cumprindo por vanglória, por dinheiro, tá? Sempre querendo algo em troca. Mas o Senhor Jesus nos ensinou, quando Ele estava aqui na terra, que nós devemos sempre servir ao próximo. O Senhor Jesus lavou os pés dos seus discípulos. O Senhor Jesus veio para morrer por nós. Ele veio para ser servo. E nós, como seus discípulos, nós, como seus imitadores, devemos também servir. Maior é o que serve do que o que é servido, a palavra do Senhor diz. Então devemos exercer nosso chamado com dignidade, sendo digno, com humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. A palavra do Senhor diz que nós devemos, que ele estava suplicando que andamos de modo digno para com o chamado que recebemos, tá? Com toda humildade, para andar com toda humildade, mansidão, paciência. Essas três virtudes devem andar com o homem de Deus e cumprindo seu chamado, suportando-vos uns aos outros em amor. Porque a palavra do Senhor diz: suportando-vos uns aos outros em amor, suportando mesmo. Muitas das vezes vai ter situações na qual a gente vai querer extrapolar, na qual a gente vai querer brigar, na qual a gente vai querer discutir, mas devemos suportar em amor. Em amor em Cristo. Cristo nos ensinou a amar até nossos inimigos, a orar por nossos inimigos, tá bom? Então devemos suportarmos uns aos outros em amor. Amém, amados? Tá? Vai acontecer aquele familiar que vem, não sei o que, faz, te prejudica, vem e fala mal de ti, vem um irmão lá dentro da casa do Senhor e se levanta contra ti. Muitas vezes você vai querer brigar, mas não devemos brigar, mas sim devemos fazer a diferença. Devemos falar o erro, devemos falar a palavra, sim. Muitos hoje em dia estão nessa moda: não julgueis para não ser julgado. Nenhum momento a Bíblia diz que não é para julgar. O julgamento, ele é bíblico. Dentro das escrituras sagradas, sempre à luz das escrituras, devemos julgar todas as coisas. Tá bom? Tudo é para ser julgado, mas sempre dentro das escrituras. Não no nosso achar, no nosso achismo. Não é a nossa opinião que vale, mas sim o que a palavra do Senhor diz. Se a palavra do Senhor diz que a pessoa tem adultério, nós devemos falar e ela tem que largar dessa prática. Tá? A Bíblia diz assim, que da medida que tu medires, serás medidos. Então, em nenhum momento está dizendo que não podemos julgar. Mas sim que o quê? Se a gente vai medir, olha bem. Se a gente está falando sobre adultério, nós não podemos ter adultério. Se nós estivermos falando sobre mentira, não devemos estar mentindo. Se nós estivermos falando sobre fornicação, não devemos estar fornicando. Amém, amados? Verso 13 em diante.
procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sempre devemos estar no vínculo da paz, tá? Sempre mantendo a unidade, ó, todo mundo no mesmo Espírito e trazendo sempre o vínculo da paz, para que todos os irmãos sempre estejam com a paz em Cristo, com a comunhão em Cristo. Aí no verso 4 continua dizendo assim, ó, há um só corpo, tá? Só um corpo há, um só Espírito. Da mesma forma que a esperança para a qual fosse chamado é uma só. Qual é a esperança? Esperança que o Senhor virá, o que o Senhor nos levará para morar no céu. A esperança que Cristo morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia. Ficou um tempo aqui na terra, depois subiu e está à destra do Pai. A esperança é que Ele está conosco todos os dias. Há uma só esperança, a esperança é Cristo Jesus, o único caminho. Verso 5, há um só Senhor, quem? O Senhor Deus, nosso Deus Todo-Poderoso. Uma só fé, a fé em Cristo Jesus. Um só batismo, tá? Aqui está falando que é só um batismo. A pessoa se batizou nas águas, está batizada, ponto. O batismo no Espírito Santo também, só um, ponto. Não existe que agora, hoje em dia, estão inventando o batismo não sei do que, o batismo não sei do que outro. Isso é tudo vem do maligno. Só tem o batismo nas águas para arrependimento dos pecados. E depois o batismo no fogo, no Espírito e no fogo, que aí é o do Senhor diretamente. Tá? Um só Deus é Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então só um Deus é Pai de todos, que é nosso Senhor Deus, o Pai do Senhor Jesus e nosso Pai. Nós somos filhos por adoção, através de Cristo Jesus. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi declarado, quando ele subia em triunfo às alturas. Quando o Senhor estava subindo em triunfo às alturas, por isso é que foi declarado, quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Viu? Olha o que o Senhor fez, quando ele subia em triunfo às alturas, porque quando ele começou a subir, ele já estava vencendo ali, né? Tá? Levou cativo muitos prisioneiros, tá? Todos aqueles que estavam prisioneiros, ó, libertou. Agora somos prisioneiros do Senhor. Ele distribuiu dons aos homens. O que significa ele subiu? Senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu, Senhor Jesus, né, é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus, para preencher tudo o que existe. Assim, olha só o que Deus faz, o Senhor fez. Com todas que o Senhor Jesus fez, Ele veio para a terra, Ele morreu por nossos pecados, Ele desceu aos mais profundos da terra. Ele ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte. Aonde está o seu grilhão? A morte, fosse vencida. Tá? Ele venceu a morte. Ao terceiro dia ele ressuscitou, venceu a morte. Ele ficou aqui na terra um tempo, se aparecendo para os discípulos e para outras pessoas. Ele subiu ao céu, já triunfado, já vitorioso, porque a vitória vem desde a cruz, tá? E aí ele faz o quê? Levou cativo muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Então, com todo esse triunfo, ele quê? Levou cativo os prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Aí significa o quê? Que ele subiu. Também que desceu, como eu já expliquei, né? Tá? Aí no verso 11 diz assim, então, ó. Então, assim, com tudo isso que aconteceu, ele designou alguns para apóstolos. Então, ele formou alguns para apóstolos, outros são profetas. Aí já estamos falando de ministérios, tá? Ministérios na casa do Senhor, que cada um, ministério de cada um. Uns ele levantou para apóstolos, outros para profeta, tá? Outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então ele levantou 5 ministérios. Os apóstolos, que é enviados de Deus, né? São os missionários. Esse tema aqui dá muita briga entre o meio cristão, porque muitos dizem, não, que não tem mais apóstolo por causa disso, não sei o que, tá. Mas o apóstolo que a Bíblia fala é o enviado. Todo aquele que é enviado. Como que ele vem, forma os ministérios em Efésios, aí depois vai dizer que não tem mais. Aqui Jesus já tinha subido. Aí Paulo vem e declara, aqui os apóstolos já tinham sido todos feitos, que são os 12 discípulos. Tá? Aí Paulo vem e escreve para a casa de Efésios, para depois não dizer que não tem mais. Não, aqui é o enviado de Deus. Aquele que faz a obra missionária. Tá? Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres.
os que ensinam a palavra, os mestres, com o propósito de quê? Teve um propósito que ele fez tudo isso, de aperfeiçoar os santos. Todo aquele que se volta para o Senhor, nós somos pecadores arrependidos, mas se tornamos santos para o Senhor. Porque sem santidade ninguém herdará o reino do céu. Então nós estamos no processo de santificação. A cada dia nós vamos sendo aperfeiçoados. Então, Deus levanta os ministérios para ser cuidado da igreja, a casa do Senhor, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Tá bom, amados? Versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o Senhor Jesus, quando triunfa, vence lá na cruz, ele sobe até os céus, ele deixa para nós 5 ministérios muito importantes. Tá? Ministérios, como a gente pode fazer, serviço, vamos dizer assim, para que pessoas que estão assistindo esse vídeo, muitas pessoas que não conhecem da palavra, muitos que ainda não acreditam no Senhor Jesus, para que entendam. Ministério, vamos dizer assim, seria serviços que cada um vai fazer na casa do Senhor. Então, ele levantou 5 ministérios: apóstolos, o enviado do Senhor, tá? Profetas, evangelistas, pastores e mestres. Cada um com uma função determinada para aperfeiçoamento dos santos, para todo aquele que vem, como vira corpo de Cristo, vem, se volta para o Senhor, vem a ser aperfeiçoado, vem a aprender, tá? Esse foi o propósito, né? Não tem acontecido muito hoje em dia, infelizmente, porque estamos também vivendo os últimos tempos, mas esse foi o propósito, tá? Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, para que todo o corpo de Cristo, cada um que se volta, se arrepende e aceita Jesus como Senhor e Salvador, começa a fazer parte do quê? Do corpo de Cristo. Até que todos alcancemos a unidade da fé, tá? Aí com isso vamos todos alcançar a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e do conhecimento de Jesus e cheguemos à maturidade. Então com tudo isso nós chegamos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo, tá? Muitos hoje em dia, muitos estão há anos. Ter 20 anos de igreja não significa ser homem e mulher de Deus. Tem pessoas que estão há 30 anos na casa do Senhor e nunca leram Bíblia. Nunca chegaram à maturidade porque não lê Bíblia, porque não se aperfeiçoa em Cristo Jesus, porque não se aprofunda nas Escrituras Sagradas. Amados, devemos meditar nas Escrituras, devemos aprender da palavra do Senhor, para que sejamos aperfeiçoados, para que possamos se aprofundar cada vez mais e mais e mais e aprender mais e mais, para que não sejamos levados por qualquer vento de doutrina. Hoje em dia está cheio de falso profeta, está cheio de falso pastor que estão enganando as pessoas, levando as pessoas para o inferno, levando as pessoas para o abismo, enganando, tirando dinheiro, ensinando as pessoas a praticarem coisas erradas, totalmente contra as Sagradas Escrituras. Religiosos que muitas das vezes são hipócritas, falam isso tem que fazer, mas não cumprem a palavra do Senhor. Devemos aprender da palavra santa do Senhor. Devemos buscar para não sermos mais enganados. Muitas das vezes as pessoas falam muitas das coisas que não tem lógica. Não, porque o pastor disse isso. Tem que ser examinado, tem que ver se está nas Escrituras. Por exemplo, uma coisa que dizem muito, se não vem para o amor, vem pela dor. Mentira! Se todo mundo viesse, se não viesse pelo amor, viesse para a dor, não existiria inferno, porque de qualquer jeito iria se arrepender. Isso não está nas Escrituras. Tu vai ler a Bíblia inteira, tu não vai achar isso. Porque Deus fala amorosamente, Deus chama. A pessoa não vem pelo amor, aí Deus tenta pela dor. Vai, fala, permite uma doença, permite outra situação. E ainda mesmo assim a pessoa se endurece o coração e não se volta. Lá no Apocalipse, no livro de Apocalipse, que é a revelação, que é os últimos tempos, fala ali que as pessoas vão estar passando situações difíceis. Vai ser abertos selos, soadas trombetas, e mesmo assim elas vão praguejar contra Deus. Vai vir as taças da ira de Deus e elas vão continuar praguejando, amaldiçoando, elas não vão se arrepender. Vão vir doenças sobre a vida delas, vão vir desgraças sobre a vida delas, e mesmo assim seus corações estarão endurecidos para a palavra do Senhor. Não se deixe enganar, amados. Leiam as Escrituras. Eu sou uma pessoa que nesses últimos anos eu lutei muito e luto até hoje pelas Sagradas Escrituras.
Diversas igrejas que eu tive, fui posto no banco muitas das vezes por pregar a verdade e por ensinar a verdade, porque essa verdade liberta. E aqui nós estamos lendo Efésios, que Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu para a igreja de Efésios. Sabe onde o apóstolo Paulo estava? Preso por amor à palavra do Senhor, porque ele não negava a palavra, porque ele pregava em tempo e fora de tempo e ensinava corretamente. Nós que ensinamos verdadeiramente a palavra, nós vamos ter perseguição. Louvado seja Deus por isso. Quer dizer que estamos agradando. Se Jesus sofreu o que sofreu, quem somos nós para não sofrer alguma coisa? Temos que fazer parte também das perseguições de Cristo. Devemos pregar este evangelho. Não devemos negar o nome santo do Senhor. Estou aqui com toda a humildade, mansidão e paciência para ensinar-vos o caminho que agrada ao Senhor, para ensinar todo aquele que está perdido. Você jovem, você ancião que está perdido, afastado dos caminhos do Senhor ou sequer não conhece, volta-te para o Senhor quer mudar a tua história. Não importa o que você fez ou tem feito até hoje, Jesus te ama e te chama. Amém. Não importa se você está no lamaçal do pecado, nas drogas, no tráfico, na prostituição, se você fez as coisas mais horríveis que nem se passa na mente do homem. Não importa. Jesus está batendo a porta hoje do teu coração. Abre essa porta e Ele vai entrar na tua história. Ele entrará e ceará contigo, amado. Volta-te para o Senhor. Vamos continuar aqui em Efésios, versículo 14, capítulo 4, versículo 14. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, pelos ventos de doutrina, que foi o que eu acabei de falar, amados. Nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos, os loucos, os ignorantes, alguns sinônimos eu estou usando, incautos, loucos, ignorantes, ao erro. Entendeu, amados? Não sejamos como crianças. Esses homens muitas das vezes com malícia, com más intenções, estão levando vocês ao erro, estão induzindo vocês a praticar uma doutrina falsa, algo demoníaco. Aprenda das escrituras, repreenda esse mal no nome de Jesus. Não seja imaturo, tenha maturidade. Não importa a sua idade, você pode ter 80 anos e um jovem de 30 que nem eu tem mais maturidade em Cristo do que tu, porque você não lê Bíblia, você não se aprofunda. Aí a Bíblia diz bem claro, e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos, os ignorantes, ao erro. E hoje tem acontecido muito isso aí, hein? Muitas das vezes eu vejo na casa do Senhor, não estou dizendo que é todos, tá? Deixando bem claro, porque tem homens de Deus corretos, tem homens de Deus que são usados na revelação, homens de Deus que são usados em visão. Deus já me deu várias visões, mas hoje está acontecendo muita coisa assim, ó, na casa do Senhor. Ah, Deus me mostra aqui tal coisa. Amanhã Deus te dá a chave de um carro. E às vezes acontece, às vezes não acontece. E quando não acontece, aí a pessoa já culpa Deus, dizendo que Deus não cumpriu. Só que Deus não é homem para que minta, não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a palavra dele não passa. Isso aí foi conversa para tirar dinheiro de você, de um falso profeta. E outra coisa, aí às vezes você recebe, foi Deus que deu, e nem foi Deus. Foi o diabo para te enganar. Porque você não perdoa. Deus não é compassivo, Deus não passa a mão no pecado, Deus não abençoa quem está na malandragem. Aí muitas pessoas, eu recebi a bênção, o profeta me falou. Mentira! Se você não está perdoando, se você não está cumprindo a palavra do Senhor, não foi Deus. Entendeu? Foi o inimigo te enganando para te continuar achando que está certo. Aí vem o profeta aqui. Acontece direto isso aqui. Ai, Deus me mostra aqui 2 pessoas com dor de cabeça. 9:30 da noite, tem 100 pessoas dentro da igreja. Óbvio que alguém vai estar com dor de cabeça. O que acrescentou isso aí? Trouxe salvação? Trouxe cura? Trouxe libertação? Não trouxe edificação no corpo de Cristo. Entende, amados?
Aí ele fala, levanta a mão, aí a pessoa vai lá, levanta 200 pessoas, um exemplo, 50, tinha 100 no meu exemplo, levanta 50, não é tu, não é tu, aí Deus me mostra. Como que Deus não te mostra? Se Deus recém te mostrou, tu sabe quem é. Se tu lê as escrituras, tu não acha um profeta que tenha feito isso. Os profetas vinham e falavam para a pessoa, assim te diz o Senhor, tu estás em pecado, tu estás assim, 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 larga desse pecado. Ou assim diz o Senhor, essa enfermidade não é para a morte, que nem disse para Lázaro. E Deus foi lá e ressuscitou depois que Lázaro morreu. Ou assim diz o Senhor, Deus, eu tenho me agradado de ti na minha presença. Continua a fazer. Sempre que tu for ver uma profecia na Bíblia, quando o homem vinha um profeta, sempre foi cirúrgico, sempre foi objetivo, nada assim que tu deixa a margem de erro, que nem a lei brasileira, cheia de margem de erro, cheia de chance para poder distorcer. Não é assim que funcionam as coisas do Senhor. É só ler Bíblia. Muitos que vão olhar esse vídeo vão ficar bravos comigo, mas é bíblico, é só ler Bíblia. Muitos vão dizer que eu estou falando bobagem, não, que Deus me usa. Não, é errado, não é bíblico, entendeu? Não é bíblico. Entendeu? Deus não se distorce com a sua palavra. Amém, amados? Vamos aprender, não vamos ser enganados. Muitas das vezes me lançaram profecia. Me lançaram palavra de profecia. E Deus tinha me mostrado ao contrário. E passou uns dias, aconteceu o que Deus me mostrou na visão. E outra palavra que aconteceu ao contrário, ela caiu por terra. Não foi Deus que falou. Cuidado. A palavra que você tem recebido, toda a palavra tem que ser examinada, a escritura tem que ser examinada e a profecia também. A Bíblia diz assim, ó, não julgueis o profeta, mas sim a profecia. Toda profecia tem que ser examinada. Isso sim é ter fé. Não venha que nem esses caras pegam e dizem assim, ó, ai, tu não tem fé porque tu não recebeu. Não, toda profecia tem que ser examinada. Isso sim é ter fé. Examinado para não ser enganado. Pode ser o cara, o homem de Deus tremendo, pode ser uma pessoa, quem me conhece sabe do meu testemunho, que eu sou uma pessoa muito correta, pode ser eu vim te falar, te falei 50 vezes uma mensagem do Senhor, as 50 vezes foi do Senhor, mas pode ser que na próxima não seja, pode ser que na próxima não conhece o íntimo do coração do homem, tu não sabe se o homem se desviou, começou a ir para a prática errada, só Deus é perfeito, só o Senhor nunca erra. Vamos completar aqui no verso 15, longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aí o que? Aí antes no versículo 14 dizer o que? Para que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, para que não sejamos enganados, não é verdade? Resumindo. Aí completando, longe disso, seguindo a verdade em amor. Nós devemos seguir a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Não é o profeta que é a cabeça. O profeta não é o cara. Não, esse cara já me entregou 10 mensagens, 10 deu certo. Tem que examinar toda vez igual, porque só o Senhor é o cabeça. Ó, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, cada parte faz a sua função, realiza o que é correto, larga o orgulho de lado, larga a arrogância de lado, seja humilde, manso e paciente, tá? Aí assim nós vamos ter um corpo de Cristo tremendo, um corpo ajustadinho, corpo regulado. Imagina o corpo humano quando está funcionando 100%, tá tinindo. Amém, amados? Eu vos deixo essa palavra e gravarei um novo vídeo hoje ainda com uma outra palavra que quero falar sobre perdão. Uma palavra que é pequena, mas muito importante. Muitos casamentos, relacionamentos têm sido destruídos por falta de perdão. Vidas têm sido ceifadas, o inimigo tem levado por falta de perdão. Amém. A paz vos deixo em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. A porta está aberta para todos, não importa o que você tenha feito. Jesus te ama.